Rufus, quando eu cheguei naquela cela, um corrozinho, não sei se você sabe como que é, bem pequenininho, assim, só cabe uma pessoa e o mictório. E aí, naquele momento, eu vi e falei assim, gente, que fim trágico desse homem, que fim trágico. Porque eu era daquelas cornas, assim, eu não achava que ia ser corno, entendeu? Mostrei pra eles que eu não era aquela pobre coitada, aquela idiota. Gata, com certeza você conhece muitas mulheres, às vezes você é essa mulher que deu a volta por cima. A Jane deu a volta por cima de um jeito... Tesouro, é inacreditável que um dia o marido estava humilhando ela e anos depois ela salvou a vida desse mesmo cara. Jane, quantos anos você tem? 43. 43. A sua história, Jane, é aquele tipo de história assim que o mundo dá voltas. Exatamente, todo mundo me fala isso. Quando a gente sai de um relacionamento, tá num divórcio, a gente pensa que o mundo acabou e a gente fica lá no chão, né? Exatamente. Você ficou 18 anos casada? 18 anos casada e tive 2 filhos. Como é que foi isso? O que aconteceu? Eu conheci ele, tinha 18 anos, então assim, e ele também, né, nós temos a mesma idade. E eram 2 garotos, e eu fiquei grávida. Então, eu tinha aquele pai que falava assim, olha, vai casar, não quero ter filha, mãe solteira na minha casa, vai casar, é bem gogro, né, daqueles pais bem bravos. E aí eu falei, tá bom, ele era responsável, na época eu falei, vou morar junto com ele. Deu certo. A gente não casou, fomos morar junto, e logo depois da nossa filha, 2 anos depois, veio mais um filho, foi um menino. E ele sempre foi, no começo ele era companheiro, né, uma pessoa, um pai presente, então, no começo de todo relacionamento, né. E aí foi indo, a gente mudou, a mãe dele comprou uma casa num lugar mais afastado de São Paulo, né, e aí ele falou, não, vou construir em cima, né, aquela história, construir na casa da sogra, nunca dá certo, gente, nunca dá certo, mas tudo bem. Aí lá construí uma casa grande, que cada filho tinha um quarto, tinha um nosso, então assim, eu trabalhava, ele trabalhava, né, e o final de semana era dedicado para as crianças. Vocês se sustentavam, vocês dois sozinhos? Ele trabalhava num lugar que ele ganhava muito bem. Tá? Ele tinha um bom salário, né? Eu ganhava abaixo dele, mas complementava a renda, a gente tinha uma vida boa, né? E a sogra se metia no casamento de vocês? Eu era muito de boa com ela, mas ela era aquele tipo de sogra que protege o filhinho, sabe? Faz coisa errada, mas passa a mão na cabeça, esse tipo. E tinha um caráter um pouco desviado, mas não vou nem falar da sogra, sabe? Porque hoje em dia ela é irrelevante na minha vida, mas na época acho que ela poderia ter feito mais por mim, né? Não fez. Então, eu só eliminei da vida, sabe? Ela, então, foi isso. E aí, o que aconteceu? Como a gente trabalhava no centro, aqui em São Paulo, e morava um pouco distante, trabalhava todo mundo embora. Mas chegava de sexta-feira, tinha o bendito happy hour, né? Então, como eu tinha 2 filhos, eu queria ir correndo para casa ficar com os meus filhos. E nisso, ele ficava no happy hour com os amigos, eu não me importava tanto, né? Falei, não, ele pode curtir, quando eu não tiver a fim de ir para casa, a sogra fica com os filhos, eu curto com ele. E assim foi indo, durante um bom tempo. Só que aí ele começou a extrapolar, né? Chegava sexta-feira, eu estava em casa com as crianças também, nessa época já estava grande, tá? Vamos falar 10 anos, 10, 8 anos, que é a diferença de 2 anos entre os dois. Aí ele começou a extrapolar, simplesmente. Ele saía na sexta, chegava de madrugada, chegava bêbado, essa historinha de sempre, né? Aí eu falei, bom, tá bom, por enquanto dá pra ir, mas eu falava pra ele, olha, não vai, assim não dá, né? Tem que ficar mais comigo, com as crianças e tudo mais. Só que nisso, eu não pegava muito pesado, acho que eu tive um pouco de culpa, porque eu poderia ter me irritado no começo, né? Mas aí causava briga, e brigava na frente das crianças, eu não queria, tudo bem. E você também não é a mãe dele, né, gata?
Exatamente. Só que na época, Rufus, tudo que eu queria era paz, porque eu tinha 2 filhos, então eu tinha aquela imagem da família perfeita, e esteticamente a gente formava uma família bonita, né? Eu era nova, ele também, os nossos filhos eram bonitinhos, então quem olhava, olha que família linda, né? E eu, tonta, inocente, né? Falava, a única coisa que eu tinha para me orgulhar, né? Falava, minha família. Mentira, era uma porcaria, né? O relacionamento. Enfim. Quantas famílias, quantas mulheres agora se tocaram com isso que você falou, se identificaram? Tem uma vida que todo mundo olha e, ai, que lindos, mas quando chega em casa... a família, você tá infeliz. Eu vou te contar o porquê, né? E assim, fora isso, quem olhava de fora falava, família bonitinha. E eu também tinha, era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha estudo, eu tinha só minha família, né? E eu acreditava que aquilo era a única coisa que eu tinha que me orgulhar, eu tinha que lutar por aquilo, entendeu? Tinha que lutar. Então eu passava por cima de muitas coisas e até ser infeliz para manter aquele status de família bonita. Só que ele era um puta egoísta, né? Porque ele era bonitão também, ele ganhava bem, bonitão, né? E aí ele, sim, eu sempre queria muito acreditar que ele nunca ia me trair nem nada, né? Só que aí ele começou a sair de sexta e voltava de madrugada. De madrugada ele começou a passar a noite toda fora e voltava no sábado de manhã. E aí eu ficava naquela angústia, porque eu ficava assim, desesperada. Eu falei, meu Deus, eu fico com raiva, porque ele pode estar na gandaia, ou eu fico preocupada, porque pode ter acontecido alguma coisa. Então eu nunca sabia, meu sentimento ficava assim, a madrugada toda, às vezes eu não dormia, pensando, deve ter acontecido alguma coisa, que ele não atende esse telefone, ele não fala nada, deve ter acontecido um acidente. Ele andava muito de moto, ele amava moto, sempre amou moto, tá? Ele tinha moto. E eu falei, aconteceu alguma coisa, ele bebeu muito, pegou a estrada, aconteceu um acidente. Só que aí não decidi chegar na cara de pau, né? Aí eu já ficava aliviada, falei, pelo menos não aconteceu nada, né? Tá inteiro. E nisso foi durante um bom tempo, tá, Rufus? E aí de sábado ele começou a passar o final de semana fora, olha que beleza. Mas aí ele passava o final de semana fora e não dava nenhuma satisfação? Assim, ele saía sem falar tchau? Nenhuma, ele saía na sexta para trabalhar e voltava às vezes ou no sábado à noite ou no domingo de manhã. Era assim. E aí ele chegava no domingo e falava o quê? Oi, bom dia? Não, ele chegava no domingo e falava, voltei, preciso dormir, tô ruim. E eu brigava sozinha, né? E o que eu queria? Eu queria só que ele passasse o final de semana com a família dele. E ele, não, o próximo final de semana, sempre prometendo, sabe? E nisso foi desgastando, mas mesmo assim eu gostava dele ainda. Mas pra gente se situar também, aí nessa época, você não tinha estudo nenhum, tinha um trabalho mais humilde e ele já ganhava bem, tanto que ele tinha a própria moto. Sim, eu só tinha ensino médio, não tinha feito faculdade, nada, e ele ganhava bem, e ele sustentava a casa e tudo, e eu ia perguntar isso, você meio que dependia dele, né? Dependia dele, mas eu tinha o meu dinheirinho, assim, né? Não dependia dele pra tudo, mas tinha um dinheirinho que se eu pudesse também, eu poderia sair, me esforçar. Mas tudo bem, eu achava que ele ia mudar, porque era aquela ilusão, sabe? Só que um belo dia, e aí ele fazia essas coisas, né? Saía da sexta, já tava assim, era falta de respeito mesmo, ele já não me respeitava mais, sabe? Como mulher, como mãe dos filhos dele. E eu aguentava aquilo tudo calado em nome do cara. Minha mãe, mas é sua família, né? Ele vai mudar. Aí a mãe dele também, ele vai mudar. E eu já tava insatisfeita, mas eu cheguei nele para conversar, ele falou, olha, se você quiser assim, tá? Eu não vou mudar, tá? Eu sou desse jeito mesmo. Um dia eu mudo. Ele falava bem assim pra mim. Aí eu falava, bom, um dia ele vai mudar, né? Aí um belo dia, uma dessas final de semana, chegou no domingo, ele chegou bêbado. Aí ele foi e deitou. Aí eu peguei o celular dele, que naquela época era 2014, tá, Rufus? Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Entre 2013 e 2014 não tinha WhatsApp, mas tinha MSN, né? A mensagem por celular. Aí ele tinha aquele celular StarTAC, né? Ele colocou lá, falei, agora eu vou pegar, vamos ver para quem ligou. Aí a hora que eu liguei, já chegou logo uma mensagem. Amores, já estou morrendo de saudade, obrigada pelo final de semana maravilhoso. Aí tinha o nome da bonita, né? E o número. Nossa,
Rufus, meu mundo caiu. Eu não esperava. Porque eu era daquelas cornas, assim, eu não achava que ia ser corno, entendeu? Uhum. Não achava. Eu tinha ilusão de que ele só tava bebendo com os amigos. Olha só que tonta. Não sei o que passava pela minha cabeça, era muito inocente. Você é aquela corna cega, né? Que o negócio tava na tua frente, mas você não queria ver. Não, aí eu descobri que eu não era corna cega, porque tem essas cornas sonsa, né? Sabe, quando eu vi essa mensagem, que realmente eu não esperava, não estava pensando, eu chorei muito, fiquei muito desesperada, peguei todos os dados, peguei o telefone e fui atrás da bendita, porque aí eu percebi que eu sou aquele tipo de corna FBI, que vai atrás. Então, um pouquinho antes disso, Rufus, tem a Bonita, né? A Bonita que é a cunhada dele, a mulher do irmão dele. O irmão dele arrumou uma mulher lá, engravidou ela, né? Essa mulher, ela fez a minha vida um inferno, essa mulher. Porque assim, no começo ela frequentava a minha casa, ela sabia tudo, ela sabia das noites que eu ficava sem dormir, preocupada, porque ela frequentava e sabia de tudo, né? Uhum. E ela era muito amiga da minha sogra. E ela falava tudo da vida dela. Ela contou pra gente, assim, e ela falava tudo, não escondia nada, que ela tinha sido presa na Espanha, que ela foi levar droga da Espanha e tinha sido presa lá. Uhum. Né? E ela contava tudo, os detalhes. Eu falei, bom, não tem nada a ver comigo, né? Mulher do irmão dele, beleza. Só que ela frequentava a minha casa. Beleza. Aí, quando eu descobri quem era a amante dele, essa mulher, nem dente da frente ela tinha, Rufus. Nem os dentes da frente essa mulher tinha, ela era muito feia. Muito. Tudo bem, mas ela era muito. Ele era bonitão. Eu falei, não. Uhum. Aí que minha autoestima acabou de vez, sabe? Quando eu vi ela. Tinha 2 filhos pequenininhos, que acho que não tinha pai. E ela olha, eu desacreditei. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível que esse homem me trai com essa mulher. Aí fui olhar tudo da vida dela e descobri o quê? Que ela também tinha ido pra Espanha. Uhum. Aí eu liguei tudo. Quem que ela era? Amiga dessa mulher que frequentava a minha casa, sabia da minha vida, que via meu sofrimento e contava tudo pra outra. As duas eram amigas da Espanha e provavelmente essa daí também talvez tinha sido presa, porque tinha cara de presidiária. Uhum. E era exatamente isso. Minha cunhada descobriu tudo junto comigo. E eu fiquei mais arrasada ainda, porque minha autoestima foi pro chão. Eu falei, gente, eu não tô valendo nada. Nada. Não é possível que eu tenho que passar por isso na minha vida, né? Por conta de um casamento. Depois disso, que eu falei, e aí você tem aquele negócio todo assim, não, ele falou, não, me perdoa, que eu não vou fazer isso nunca mais, que foi um deslize, que foi isso, que eu vou mudar, que tudo vai ser diferente, que não sei o quê, um monte de promessa, Eu falei, agora, né, agora ele vai tomar jeito. Mais uma chance para esse homem. Não sei por que eu fui fazer isso. Aí a gente voltou. Aí, beleza. Falei, eu só quero minha família, só quero viver uma vida normal. E aí, ele começou tudo de novo. Tudo de novo. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, é o seguinte, eu só quero, né, eu só quero uma vida normal, que eu preciso que você mude, né? Eu preciso que você mude. Porque se você não mudar, eu vou embora. Entendeu? E ele, vou mudar quando eu quiser. E que não sei o quê. Ok. Aí, novamente, chega o final de semana, novamente ele faz a mesma coisa. Dessa vez, eu tava com muita raiva. Eu falei assim, eu não vou deixar. Chegou no domingo, maior cara de pau, foi tomar banho, se trocou e saiu de novo. E as crianças na sala querendo assistir um filme que a gente tinha alugado, tinha comprado um DVD. E eu fui atrás dele. Desse dia eu fui atrás dele. Eu falei, eu vou atrás dele, que agora ele vai ter que escutar tudo que eu tenho pra falar pra ele. Cheguei, tava num bar. Cheguei nesse bar, e tava lá, já com um amigo do lado, bebendo cerveja, peguei, sentei e falei assim, seguinte, você ficou o final de semana fora, hoje é domingo, eu estou com meus filhos lá na sala, eu preciso que você vá para casa, você tem que fazer seu papel de pai. Ele falou assim, olha, se você quiser, você sentar aí e fica aí comigo, porque eu não vou agora não, eu vou tomar minha cerveja e depois eu vou. Eu falei, tá bom, então vou esperar. E sentei lá, peguei a cerveja e fui tomar. Nisso chegou a mãe do dono do bar, conversou comigo, amigo dele. Não vi nada de estranho, nada. Daqui a pouco chega meu irmão num carro e fala, entra agora nesse carro e sai desse bar agora.
Aí eu falei, não, vou esperar meu marido. Não, você vai sair da casa, isso não é lugar pra você, vamos embora agora. Aí eu obedeci meu irmão, entrei tudo. No dia seguinte, chega meu pai e meu irmão e falou assim, sabe aquele bar que estava ontem? Ali é um ponto de droga, ali é uma biqueira. Eu falei, gente, e inclusive a polícia parou lá, levou todo mundo preso, inclusive a mãe do dono do bar que estava com você ontem. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô passando por isso. Novamente, Rufus, eu falei, eu não acredito que ele teve a cara de pau de me deixar num lugar desse. Eu sou a mãe do chileno, teve um pingo de respeito. Aí eu virei pra ele e falei, olha, é o seguinte, você já ultrapassou todos os limites. Você sabe que eu sou a mãe do seu filho, você sabe que poderia ter acontecido comigo, e você não teve um pingo de pena da sua mulher. Você sabe que eu não sabia o que era aquilo lá. Pra mim, aquilo lá era um bar, não vi nada de estranho, não vi droga na minha frente. Foi aí que eu descobri que ele estava usando drogas, né? Foi aí também que ele falou assim, eu vou parar, porque tá demais, que não sei o que. Eu falei, olha, não tem. Aí acabou. Ali, pra mim, acabou. Eu falei, eu não vou viver esse relacionamento em nome de uma família feliz, né? Isso não é mais felicidade. Aí, o que eu fiz? Eu falei, você não vai mudar e eu vou embora. Tá, eu vou embora, porque não dá mais. Eu fui pra casa da minha mãe, né, e ele foi lá, implorou, pediu pra eu voltar de novo, e novamente eu voltei. Nisso, só que aí alguma coisa morreu, sabe? Eu não amava mais, ele não queria mais aquilo. Aí eu fui estudar, entrei na faculdade de Direito, comecei a estudar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, tudo mudou na minha vida. Porque eu comecei a perceber que outras pessoas me olhavam, outros homens me olhavam, porque eu tinha a minha autoestima estava tão baixa que eu achava que só ele poderia me querer. De repente, eu olhava para o lado, os caras estavam me olhando, as pessoas estavam me assediando, e eu não acreditava no meu potencial, né? Você entrou na faculdade de Direito com quantos anos? Eu tinha 32 já. 32 anos. Isso. 32 anos. E aí, eu comecei a ver que os meninos se interessavam. Eu falei, gente, os caras... Tem alguma coisa, o errado aqui não sou eu, o problema tá com ele, não tá comigo. E aí eu comecei a sair com outras pessoas, né, amigos, aí ficava flertando e tudo mais. E eu comecei a me desinteressar por ele, então assim, eu não suportava mais a presença dele em casa. Ele tava na sala, eu queria ir pro quarto, ele tava no quarto, eu ia pra sala. E quando ele saía de final de semana, eu dava graças a Deus, que eu não queria mais aquele homem de jeito nenhum em casa. Inclusive, quando eu chegava do trabalho, que eu não tinha que ir para a faculdade, que eu tinha direto para casa, eu ficava na rua, em qualquer lugar, na lanchonete, esperando da hora dele dormir para poder voltar para casa, porque assim, estava insuportável já não queria a presença desse homem. E aí, um belo dia, eu estava com um amigo meu, né, esse amigo, eu já estava ficando com esse amigo. Amigo não, né? Depois eu namorei ele 3 anos. A gente tava ficamos no bar, deu 2 horas da manhã, eu fui pra casa. E ele me levou, não tinha mais como ir pra casa, ele me levou de carro, chegou na rua, quem tava lá? Ele. Quando ele me viu saindo do carro, meu filho, foi um quebra-pau no meio da rua. Esses 2 homens se embrenharam, brigaram, no meio da rua. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu volto para essa casa. Aí eu fui embora de vez. Eu falei, não quero mais, não tenho mais coragem de ficar com ele, não aguento mais, e agora eu vou embora mesmo. Aí eu fui embora, Rufus, comecei a namorar esse cara, fiquei 3 anos com ele. Mas aí você foi embora, você tinha como se sustentar, você estava trabalhando. Tava trabalhando, fui morar numa casa, aluguei uma casa simples, tudo, tava me levantando, né? Não dava pra cuidar ainda dos meus filhos. Falei assim, olha, vou deixar vocês aqui, mas quando eu me estabilizar, eu levo vocês pra morar comigo. E meus filhos também já estavam com adolescente, então eles super entendiam, né? E no final de semana eu tava sempre com eles. Aí eu fui, terminando a faculdade, estudando, trabalhando, fazendo minha faculdade, e aí comecei a namorar, falei, olha, nunca mais eu vou. Aí eu virei pra ele, foi ainda atrás. Ele sabia que eu tava ficando com outra pessoa, ele foi atrás, ainda falei assim, eu virei pra ele só e falei assim, eu sou a mulher que você nunca mais vai ter na sua vida. Nunca mais. Aí nisso, ele, assim, foi tudo ladeira abaixo na vida dele, depois disso. Ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego, ele tinha 2 motos, né? Eu te falei, né? Que ele amava moto. E meu sonho era que ele vendesse a moto e comprasse um carro, porque eu queria sair com os meus filhos e com o meu marido. E de moto não dava, porque a moto era só pra ele. E ele nunca tinha feito isso. Aí quando eu me separei, ele falou assim, olha, eu comprei um carro, vendi minhas motos, comprei um carro, vamos voltar? Eu falei, não vou voltar. Seu tempo acabou. E, Rufus, esse homem me ligava chorando a madrugada inteira,
bêbado, chorando, e eu namorando, nessa época eu namorava, meu namorado achava ruim, né, porque ele ligava, eu falei assim, não, mas eu tô com medo dele fazer alguma besteira, entendeu, eu atendo porque eu fico com medo, porque depois eu vou ser a culpada, depois de tudo, né, depois de tudo que eu sofri, ainda no final, esse homem se mata e eu vou me sentir super culpada. Aí eu falava, olha, não tem mais volta, né? Segue sua vida. Aí realmente ele casou novamente com uma mulher da idade da minha filha, tinha 20 e poucos anos. Teve um filhinho que hoje tem 5 anos. Essa esposa dele faleceu em 2019 de overdose. Minha nossa. Sim, de overdose. Esse homem perdeu tudo. O carro dele capotou, eu lembro que ele comprou uma Mitsubishi bem bonita na época, né? E aí quando foi o dinheiro que ele pegou assim do trabalho dele. Aí ele bêbado andando e na rua, capotou o carro. Ainda bem que não aconteceu nada com ele, mas perdeu o carro também. Perdeu o emprego, perdeu a mulher, tudo deu errado na vida desse homem. Ok, eu segui minha vida, né? Me formei, passei na OAB, me mudei, né? Comecei a me levantar. E um belo dia, estava em casa, tinha acabado de chegar do trabalho. Você se formou com 36 anos, né? Com 36 para 37. Na OAB você passou então com uns 38. Na OAB foi com 38 para 39. Tá. É bom, eu sempre pergunto isso porque às vezes tem alguém que tá ouvindo a gente achando que tá tarde demais. E olha aí você. Imagina. Eu sempre falo, nunca é tarde demais. E minha vida também era estudar e trabalhar, né? E não foi fácil o curso também. Tive que me dedicar muito. E aí um belo dia, eu estava em casa à noite, toca quem? Essa cunhada, cunhada aí que traíra, sabe? Me ligou. Ela, olha, então eu sei que você está ocupada, mas eu preciso muito da sua ajuda, a gente precisa muito da sua ajuda. E aí eu já travei, né? Falei, meu Deus, o que essa mulher quer ainda na minha vida? Eu tô seguindo minha vida, essa mulher me aparece de novo, meu Deus, quem deu meu telefone pra ela? Aí ela, então eu preciso que você... Aí ela contou, olha, esse cara, né, não vou falar o nome dele, mas o pai dos meus filhos foi preso e a gente precisa que você vá lá na delegacia. Porque ele tá sendo acusado de furto e a gente não tem pra quem recorrer, tem que ser você. Aí eu gelei, aí eu falei assim, meu Deus, não acredito que eu que tenho que fazer esse papel. E aí eu olhei pro lado e falei assim, não tem outra pessoa, só tem eu, né? Eu sou advogada aqui, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, não posso me dar o luxo de recusar, mas não é por ele, nem por ninguém, é pelos meus filhos, né? É pelos meus filhos, que eles estão tristes, é pai deles. Então, mas ontem você tava morando na casa da sogra, em cima da casa da sogra, sem uma faculdade, com emprego ganhando bem menos que ele, aguentando desaforo. E aí, anos depois, você tá como advogada e ele tá preso. Sim, exatamente. Isso foi depois que a esposa dele faleceu. Foi em 2019 para 2020. A mulher dele faleceu em 2019, na metade de 2019. Isso aconteceu no início de 2020. Um pouquinho antes da pandemia. Tive que ir lá, Rufus, tive que ir. Aí eu falei assim, tá bom, é o seguinte, eu estou na minha casa, acabei de chegar, eu não vou gastar R$1 pra ir, então faz favor de passarem aqui, me buscar, me levar e me trazer. Vou lá, faço meu papel, não vou cobrar nada, mas eu quero que me traga aqui de volta. Fui lá, peguei minha OAB, engoli meu orgulho, falei, meu Deus, eu só não queria ver ela, sabe, porque ela me fez muito mal. Eu me senti... Ela me ria de mim pelas costas, sabe? Fazia chacota. Ela me julgava otária, a trouxa, sabe? Então, aí eu saí fora de onde eu morava, lá do prédio, tava ela, o meu ex-sogro, que não é ex-sogro, né? Meu sogro e o irmão dele. Aí ela foi, entrou na frente, eu falei, não, você vai pro banco de trás, porque eu vou aqui na frente. Porque eu não queria ter contato com eles lá, sabe? Falei, eu não estou fazendo isso por você, não estou fazendo isso por ninguém, nem por ele, estou fazendo isso só pelos meus filhos, então eu vou lá, vou tirar ele, mas é pelos meus filhos, que fique bem claro aqui. E fui muda, calada. Cheguei lá na delegacia, e ela, vou entrar pra ver ele. Ela, nossa, como era ridícula, gritando lá, meu Deus, eu preciso ver ele. Aí eu cheguei, calada, aí o delegado virou pra mim,
e falou assim, você que é a doutora? Eu falei, sim, tá aqui. Pegou a minha OAB, olhou, ai, doutora, então você pode entrar. Ela, eu vou entrar com ela. Ele, não, você é da família? A doutora escolhe quem vai entrar. Só uma pessoa com ela. Aí, falei, tá bom, então o irmão dele pode entrar, porque eu vou conversar com ele, né? Rufus, quando eu cheguei naquela cela, é um corrozinho, não sei se você sabe como que é, bem pequenininho, assim, só cabe uma pessoa e o mictório. E o mictório, assim, fedido, com cheiro de xixi, um lugar podre, né? E ele tava lá, parecia um animal. E eu do lado de fora, com o boletim de ocorrência na mão. Eu só olhei, aquele momento foi, assim, o fecho da história, sabe? Falei assim, gente, eu não acredito que eu tô nessa cena. Ele olhando pra mim, de baixo pra cima, dava pra ver que ele tava com vergonha. Eu falei, olha, eu só vim aqui pra ajudar. Tá? Não precisa ficar com vergonha, eu sei que é um momento constrangedor, mas eu tô aqui só para tirar você daí, tá? Então você vai fazer tudo o que eu pedi agora. Conversei com ele, tentei ser assim o mais fria possível, sabe? Mas naquele momento eu falei assim, esse é o fim, sabe? Esse é o fim da história. Fechei com chave de ouro. Mostrei para eles que eu não era aquela pobre coitada, aquela idiota de lá de trás. Aí foi isso, e assim, eu me senti super vingada. E ela teve que me chamar de doutora, inclusive. Porque eu nunca exigia que ninguém me chamasse de doutora. Ele roubou o quê? Furtou roupa, foi acusado de furtar roupa. No fim, né, não deu em nada. Mas ele foi acusado de furtar roupa numa loja de um shopping. Ele entrou na loja e pegou a roupa e saiu. Esqueceu de avisar. Pegou a roupa e saiu. Exatamente. Não sei se ele estava drogado, não sei o que era. Mas ele foi acusado de furto. E ali naquele momento da cela, ele não pronunciou uma palavra? Não. Ele só ficou com a cabeça baixa. Uma hora olhou pra mim, falou que não fez nada disso, que foi acusado, que não sei o que. Eu falei, tá bom, eu entendi. Tá, só fala isso, faz o que eu tô te pedindo, que eu vou tirar você dessa. E aí, naquele momento, eu vi e falei assim, gente, que fim trágico desse homem, que fim trágico. E aí, depois disso, ele ainda pediu desculpa, agradeceu mais que tudo, mas eu nem o agradecimento desse povo eu quis escutar, sabe? O único vínculo que eu tenho com ele realmente é meus 2 filhos, mais nada. E eu não preciso falar com ele sobre os meus filhos, que eles são adultos, conversa direto. E depois, a hora que você chegou em casa e colocou a cabeça no travesseiro, que deve ter sido uma impressão... Foi. A hora que eu cheguei em casa, assim, eu falei, eu fui contar pra minha mãe, né, pra minha cunhada, pras pessoas que torciam pra mim. Eu falei, olha, aconteceu isso. Ninguém acreditava. Eu falei assim, não, você foi lá, você tirou ele. Eu falei assim, fui, tirei. Não tinha o que fazer, né, mãe? Não tinha o que fazer, né, pro meu irmão. Não tinha que fazer isso. Ela, isso mesmo. Mas assim, eu tava muito eufórica, porque pra mim aquilo ali foi o máximo, né? Para quem ficava se sujeitando a essas coisas, sabe? De humilhação, porque eu me sentia realmente muito humilhada naquela época, né? E eu não tinha muita perspectiva de futuro. Eu depois de um tempo percebi que assim, eu deveria ser grata a ele, ainda bem que ele foi assim, né? Ainda bem que ele me humilhou muitas vezes, ainda bem que ele foi um péssimo marido, porque senão eu poderia estar naquela vida até hoje, acomodada. Na verdade, você não estava acomodada, você estava lutando pela sua família, mas lutando pelos caminhos tortos, né? Pelos caminhos tortos, só que aí que eu vejo, né, que essa ilusão de você ter uma família, eu acredito que muitas mulheres pensam, como eu pensava na época, sabe? De você passar por cima de muitas coisas em nome da família, em nome de ter uma família, sabe? E acha que aquilo é o que você pode, é só isso que você pode ter na vida, sabe? Não, a única coisa que eu tenho é a minha família, disso que eu tenho que me orgulhar e eu vou lutar até o fim. Não, errado, completamente equivocado. Você está deixando de viver outras histórias, de ver outras histórias, até de romance mesmo, claro. Né? Depois disso eu tive mais 3 namorados, né? Eu vivi outras histórias, mas você se anula simplesmente por algo que no final não vale a pena. Não vai valer a pena. Está perdendo tempo, que é o nosso bem mais precioso, é o nosso tempo. E no final das contas, aquela menina que era vulnerável, que morava na casa da sogra, não tinha estudo, hoje é advogada, se formou com 39. Sim,
me formei, virei advogada, faço... O que eu mais faço é divórcio, atuo muito na área da família, acho que é por conta do aprendizado mesmo, de não acreditar no amor, de achar isso uma bobagem, sabe? Uhum. E é isso. Hoje em dia ninguém, assim, eu me sustento, ninguém mais manda em mim, não preciso dar satisfação, não preciso ficar implorando o amor de ninguém, nem passando por esse tipo de situação. Eu sou dona da minha vida, do meu tempo, né? Meus filhos já são adultos, são as minhas únicas preocupações, e não nenhum macho na minha vida para me preocupar. Mas ele foi assim, um aprendizado. E eu nunca pensei que eu ia dar a volta por cima, mas eu dei, em grande estilo. Obrigada, Rufus, por me escutar, viu? Você é lindo, seu canal é maravilhoso, sou apaixonada por ele e toda a minha família é. Obrigado, gata, de coração, por compartilhar a sua história e essa lição de vida, que eu tenho certeza que, assim como tocou meu coração, vai tocar o coração de todo mundo que tá ouvindo. Bem, eu amo seu canal. Assisto mais no YouTube, né? Mas eu vejo os cortes no Insta. Eu amo tudo. Sempre sou viciada.